1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9. 1 Crônicas 4, 9. Assim está escrito, olha. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Amém? Amados irmãos, igreja querida, amigos que nos acompanham, as pessoas aí fora, ou o sistema aí fora, quer dizer para nós, quer ditar para nós as regras, como temos que fazer, como temos que andar, o que temos e o que não temos que fazer. E é esperado de nós que nós, todos nós, venhamos deixar a nossa vida do jeito, do tamanho que ela se encontra. Ou, sendo mais claro, que nós não venhamos ter nenhum movimento, que nós não venhamos esboçar nenhum movimento buscando a mudança e a melhoria da nossa vida. Deixando mais claro ainda, que nós, todos nós, venhamos olhar para a nossa vida e deixar a nossa vida do jeito que está, sem buscar, sem nos mexer, sem fazermos absolutamente nada. E você e eu precisamos entender que nós recebemos na caminhada da vida, nos dias da nossa existência, muitos rótulos. E, como eu disse há instantes, o sistema que vivemos aí fora quer sempre colocar um rótulo em nós. E às vezes também recebemos rótulos de pessoas que são próximas a nós. E tudo isso é para que eu e você venhamos concordar e aceitar este rótulo. De repente, aí fora é dito assim: alguém que é muito jovem, alguém que é muito novo, é dito assim aí fora: você é muito novo, você é muito jovem. E o rótulo é como? Qual é o rótulo para uma pessoa jovem? Uma pessoa imatura. Uma pessoa imatura. Aí de repente chega uma pessoa mais velha. Aí o rótulo é idoso. Não tem como, você é um idoso. Aí chega alguém que não é tão
ágil, tão rápido, o rótulo é lerdo demais. Aí chega alguém rápido demais, o rótulo é ansioso. Essa pessoa é ansiosa. Então nós levamos muitos rótulos, temos muitos rótulos aí fora. E sem falar aqueles que de repente nós acabamos ganhando de próprias pessoas perto de nós, de pessoas, perto de nós, de repente de alguém da família, de alguém que nós conhecemos, e de repente nós temos como rótulo a seguinte expressão: você não vai dar nada, você é muito feio, ou você é muito devagar, você não vai servir para nada. E o problema, queridos, é quando nós aceitamos esses rótulos, e estes rótulos passam a nortear a nossa vida. E a Bíblia diz, queridos, a respeito daqueles que são jovens, lá no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, a Bíblia diz, e isso é para incentivar a você a continuar acreditando e não aceitar nenhum tipo de rótulo, nenhum tipo de rótulo. Nós precisamos entender que nós estamos vivos, e a vida sempre é a oportunidade que nós temos para vivermos uma nova história. Amém? E a Bíblia fala a respeito dos jovens, que os jovens terão visões, ou seja, serão visionários. A Bíblia fala também lá no livro de Joel a respeito dos velhos, que eles sonharão. Ou seja, eles terão projetos, metas, sonhos. Eles vão querer chegar em algum lugar. Olha o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia não põe rótulo. A Bíblia nos mostra que sempre há possibilidades, que sempre é possível nós avançarmos e crescermos, e não olharmos para nós mesmos e ter ao nosso respeito uma má visão, olharmos para nós mesmos e desprezarmos a nós mesmos, porque de repente ao longo da vida nós ganhamos um rótulo ou vários rótulos, por alguém, ou por situações, ou pelo próprio sistema, e nós achamos então que a vida se resume nisso, e é só isso, e nada mais além do que isto. Mas eu vim aqui falar para você nesta noite, que você não aceite os rótulos que foram colocados ou tentaram colocar em você, porque o Senhor é perito em desfazer esses rótulos que colocaram em nós ou tentaram colocar. Aleluia! Mas eu e você não podemos aceitar isso. Olha o caso deste homem que nós acabamos de ler a sua história. É só nesses 2 versículos na Bíblia toda que vai falar sobre Jabes. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver falar sobre Jabes. Só nesses 2 lugares. E a Bíblia nos fala que a mãe de Jabes, quando foi tê-lo, quando ele foi nascer, a mãe dele deu à luz a ele, Jabes, no meio de muitas dores,
no meio de muito sofrimento, no meio de muito padecimento. E ela então colocou um rótulo no seu filho, o nome de Jabes, que quer dizer sofrimento, aflição, que quer dizer com dores eu lhe tive. O nome de Jabes significa isso. A própria mãe deu a ele este rótulo. E ele carregou este rótulo até o momento que ele disse: eu não quero mais isso. Eu vou viver um outro momento, uma outra realidade na minha vida. E a Bíblia nos conta, nos fala no versículo 10, que ele invocou ao Senhor, que ele clamou ao Senhor. E a sua oração era a seguinte: que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que o Senhor me guarde de todo o mal, que o Senhor seja comigo, me livre de todo o mal. E a Bíblia diz que Jabes teve a sua oração respondida. Diga glória a Deus. E agora então ele começa a ter um outro rótulo diante da sua família. Qual era o rótulo agora? A Bíblia já mostrou aí: o mais ilustre dos seus irmãos. Não está aí? Nós não lemos isso? Jabes, a Bíblia diz, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Oh, glória! Por quê? Porque ele chegou um tempo, um momento da vida dele, que ele diz: não, eu não quero mais isso. Eu acredito que algo melhor, algo mais Deus tem para a minha vida. Se até aqui eu recebi, eu convivi com este rótulo, daqui para frente, Deus há de me abençoar. Deus há de me abençoar. E foi o que aconteceu, senhores. Porque ele não aceitou aquele rótulo mais na vida dele. Então, meu querido, minha querida, eu não sei o que você já deve ter ouvido, os rótulos que já te colocaram ao longo da sua vida até aqui. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa: o Senhor tem para você uma vida melhor. Não aceite esses rótulos. Se foi lá fora, se alguém lhe disse, se alguém lhe falou, se alguém... o que as pessoas falam não é problema seu. Se as pessoas falaram de você, se as pessoas disseram, colocaram um rótulo, não é problema seu, é delas. Nós não podemos deixar nos levar por isso, queridos, por aquilo que as pessoas tentam dizer, tentam falar e falam muitas vezes, e tentam fazer para nos parar. Se nós temos convicção que nós somos o que a Bíblia diz que somos, e é isso muitas vezes que falta, nós temos que entender que a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores. Mas às vezes aquilo que nos dizem, aquilo que nos fazem, nos faz esquecer desta verdade. Eu já tenho um rótulo, você já tem um rótulo, mais que vencedor. Diga glória a Deus. Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, pode fazer o que quiser. Eu e você e todos aqueles que estão nos assistindo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga amém. Jesus era perito em mudar o rótulo das pessoas. Chegaram para Jesus certa feita
E disseram: olha, esta mulher foi pega no ato do adultério, e a lei manda que ela seja apedrejada. Era uma mulher, qual era o rótulo que ela ganhou ali? Adúltera. Esse era o rótulo que deram para ela. Jesus disse: aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Cadê aqueles, mulher, que te acusavam? Não estão mais aqui. Nem eu também te acuso. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e mude de vida. Amém. Ele é perito em tirar rótulos que as pessoas de repente colocaram na nossa vida. E tem tantos outros momentos que isso ocorreu. Jesus tirando os rótulos colocados pela religião, pelas pessoas, pelo sistema da época, levando as pessoas a entender que elas devem ser livres. Elas não podem deixar e não podem permitir ser dominadas pelo rótulo que a elas foi dado. Então, meu querido, minha querida, eu quero que você saia daqui nesta noite acreditando que você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Você é a imagem e a semelhança de Deus. O que disseram, o que falaram, o que dizem, o que fazem para tentar parar, meu querido, minha querida, é problema das pessoas. Agora o que você não pode é se deixar modelar pelos rótulos que as pessoas te colocam. Levante a tua cabeça, vá em frente. Deus é contigo. Você vai viver uma história diferente. Jabes viveu uma história diferente, porque não aceitou o rótulo que a própria mãe colocou nele. Não aceitou. Cabe a mim e a você aceitar ou não aceitar. A decisão é nossa. E com certeza, se não aceitarmos, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Se coloque em pé no nome de Jesus. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Aquele que era o menos provável foi exaltado. O mais ilustre quer dizer o mais respeitado. Amém? Entre os irmãos, porque ele não aceitou o rótulo que a mãe deu a ele quando ele nasceu. Irmãos, irmãs, olhe para mim aqui. Tem gente que sofre, e sofre muito, dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, por aceitar os rótulos que foram impostos a você. Você não precisa aceitar isso. Não precisa aceitar isso. Porque você é pequeno demais. Você não vai conseguir porque você é pequeno demais. E a pessoa se deixa levar por esse tipo de rótulo. Não se vê, não consegue se enxergar de outro tamanho a não ser neste tamanho. Ela é pequena demais. Às vezes a pessoa é um gênio, é muito inteligente, mas porque alguém colocou esse rótulo nela ou nele, essa pessoa, ela ficou nessa condição e não consegue se libertar disso. Eu vim aqui nesta noite para te dizer:
Jesus, Ele quer mudar, Ele quer tirar esse rótulo e colocar em você o rótulo de pessoa ilustre, o mais que vencedor, um campeão, que é o que você é no nome de Jesus Cristo. Amém?